Sendo que, no final, ele falou assim, quanto tempo que você tem como acompanhante? Essa época, eu já tinha 4 anos como acompanhante. Ele falou, eu quero te tirar da vida, eu quero te bancar, eu quero que você estude e você tente outra coisa pra sua vida. Aí eu olhei pra cara dele assim... Aí eu falei, poxa, mas eu não tinha nem experimentado a putaria direito. 4 anos. 4 anos, né? Foi pouco. Eu queria me conhecer mais. Eu sabia que ele não era o momento de eu parar. E aí minhas amigas, até umas que davam em cima dele e tal, elas falavam, Elisa, você tem filha, você não sabe o dia de amanhã, aproveita. E fica com ele e trai. Eu falei, que trair, gente? Não, ele te banca, se você não estiver satisfeita sexualmente, trai ele. Eu falei, não, nunca, não vou ficar traindo, isso tá errado. Eu não vou deixar ele me bancar e ficar traindo com outros homens e tal. Isso não é o meu perfil. Aí, assim, acabou que no final das contas, eu gostava muito dele, da pessoa dele, mas... eu queria uma coisa mais intensa no sexo. Porque realmente, mesmo que eu estivesse cansada, eu era muito... eu primeiro olhava o sexo e depois eu olhava o homem. Eu não queria saber da personalidade. E aí eu conhecia uma pessoa na rave e, tipo, transava pra caraca, fazia acontecer. Machucava, maltratava. Eu falava assim, o meu perfil. O perfil de homem é sério. Machucava, maltratava que você disse, tipo, no sexo mesmo, assim? Você gosta de um negócio... O homem tipo... cachorro. O homem que não presta. Eu sempre gostei do homem que olhasse... Não que machucava no ato em si, mas machucava, tipo assim... Em tudo. Em tudo, no sexo também. Não, o sexo que eu falo é um sexo bom, satisfatório. Mas eu sempre gostei do perfil do homem que olha pra todas as mulheres. Cachorrão mesmo. Cachorrão. Eu sempre curti esses caras, assim. Então eu falava, é ele. Aí eu fiquei com ele. Fiquei com ele. Fiquei com ele 1 ano na rave, 1 ano. 1 ano. Só que no sexo, nossa, eu tava totalmente realizada. E como pessoa, não tava, como eu falo, ninguém é tão ruim, assim. Todas as pessoas têm as suas qualidades. Ele era legal, mas como todo homem cachorrão, me dava insegurança. Não tem como. Os caras vão falar, pô, eu não tô olhando. Aí você, não, você tá olhando pra mim assim. Não, você tá exagerando. Vamos dizer que ele não era o carrasco. Mas não tinha uma postura que eu falasse assim, pô, eu vou deixar ele sozinha com todas essas garotas lindas e maravilhosas e vou ficar de boa. Não, ele não tinha essa postura. Então, eu ficava mais com ele pelo sexo. E ao mesmo tempo eu falava assim, cara, eu tenho que me separar dele. E essa época tava esse advogado, eu falava assim, gente, eu vou ter que falar para advogado que eu não quero ficar com ele, porque eu prefiro esse tipo de homem. Então eu cheguei para ele, detalhe, esse advogado casado. Mas isso é uma parte muito importante que você não falou. Não falei. O cara queria te bancar, mas ele era casado. Ou seja, queria te manter como um amante ali. Ele queria até separar da esposa por alguns motivos. Mas só que assim, Ou será que queria mesmo, ou só que tipo, não, eu até quero me separar dela, mas... Na verdade, se ele tivesse essa coisa mais intensa no sexo, eu ficaria com ele. Porque eu realmente colocava isso como primordial. Então, eu não consegui ficar com ele por isso. Eu falei, olha, poxa, você me ajudou em tudo. Você fez uma coisa que ninguém fez. Todo mundo só sugava meu dinheiro para pagar tudo, né? Porque eu pagava tudo para as amigas. Para os amigos, eu bancava todo... O meu dinheiro todo eu gastei com todo mundo. Toma, eu banco tudo. Era mais ou menos assim. Eu sempre banquei todo mundo. Conta, às vezes. Não, toma aí, paga a tua conta. Meu Deus, Elisa. Era assim, eu era assim. Eu era assim mesmo. Então, todo mundo, caraca, Elisa é melhor, Elisa é melhor. Claro, né? A Elisa é melhor. Era mais ou menos tudo isso. na tua conta, Elisa. Então eu vivi muito isso, sabe? E depois, quando eu fiquei com essa pessoa, eu falei, cara, esse cara do sexo tal, bom, mas ele era uma pessoa bacana. Eu falei, poxa, como que eu vou conseguir esquecer dele? Eu gosto tanto do sexo dele, eu fiz muito anal com ele. Ele, tipo... bem assim, dotado, ele 24 centímetros, você falava assim, nossa. Ele acabava comigo no sentido assim, que eu ficava louca, alucinada, sabe? Meu Deus. Alucinada, eu gostava muito do sexo dele, muito, muito, muito. Então, assim, eu não consegui, eu era muito presa sexualmente. Se um cara transasse bem, ele poderia não me deixar segura, mas eu não conseguia me livrar. Eu ficava muito presa, eu falava, não, eu não consigo separar da pessoa. Amor de pica. Pode fazer acontecer, mas eu não consigo. Foi isso. Era o amor de pica que você sentia. Era carência também, carência de pai. Eram muitas coisas. E foi assim que eu, nesse meio tempo... nesse meio tempo... Aí nesse... se tivesse aqui é só água, né? Se tivesse aqui do ladinho uma coca. Então... Quer alguma coisa? Não, obrigada.
Aí, nesse meio tempo, assim, eu já tava, assim, pensando como que eu vou separar. Eu tô transando com cliente, mas os clientes não me satisfazem como eu quero, assim, porque eu já conheço todo mundo. Tem que ter algo diferente. O que vai ter diferente pra eu desvincular dele? Aí ele sempre falava, Elisa, você transa como atriz pornô. Ele sempre falava assim, atriz pornô por quê? Aí ele, você não vê filme pornô? Eu vou ver filme pornô, pra que eu vou ver filme pornô? Aí ele, pra, sei lá, se masturbar, tal. Eu falei, não gosto de ficar vendo, não. E você já tinha se masturbado? Você se masturbava? Não, eu queria fazer. Era só sexo mesmo, tipo... Eu não conhecia meu corpo assim, de ficar me tocando. Eu queria fazer. Então, vamos dizer que nessa época que eu tava com essa pessoa, eu até me masturbava. Esse cara que transava, assim, horrores. Então, vamos dizer que nessa época eu cheguei a ciclar com alguns anabolizantes, porque essa galera de rave tem a galera forte, né? Então, ele me passava alguns ciclos, eu ficava me tocando. Porque me deixava com a testosterona muito alta e eu começava a descobrir o meu corpo e ter a masturbação e gozar e tal, mas foi através dos hormônios. Então, porque fora isso eu queria transar, eu queria o ato mesmo. Só que nessa época, eu falei assim, eu pensava que ele falava, você transa como atriz e tal. Ele falava, você faz anal com facilidade, realmente eu nunca recusei anal dele, eu sempre fazia e curtia mesmo. 24. Eu falava assim, nossa, ele me realiza. Assim, eu pensava sempre assim. Mas com a minha insegurança. Aí eu falava assim, cara, eu não vou poder ficar assim. Ele te realiza, mas ele queria realizar outras tantas também. Então, né? Ele sempre falava que não, mas sempre tem, né? Não tem, a postura da pessoa mostra que a pessoa não tá sendo fiel 100%. Mas eu preferi separar do que ficar com aquela pulga atrás da orelha. Então, eu consegui separar dele através do pornô. Porque já que ele botou já uma sementinha... Eu conheci uma pessoa que eu falava assim, eu perguntei pra essa pessoa, cara, você conhece o nome de algum diretor? Eu quero entrar pra pornô. Ele, como assim você entrar pra pornô? Eu falei, eu quero algo diferente na minha vida. Eu nem sei porque que surgiu assim, sem querer, como tudo acontece sem querer na minha vida. E foi. Aí ele falou assim, eu vou te dar o telefone do diretor. Aí me deu, lá no Rio. Aí eu falei, vai ser assim que eu vou esquecer dele. Ele, até parece que o pornô vai fazer você esquecer dele. Eu falei, quem sabe, eu vou querer esquecer dele. Aí eu peguei, na primeira cena, fiz exames, mandei foto. Aí, a primeira cena eu peguei um negão, assim, de 24, vamos dizer assim. 23, 24. Ele é mais ou menos isso, o Mark Butch. Foi qual produtor que você fez o primeiro Brad filme? Montana. E tá até hoje o Mark Butch. A gente chama, o nome dele é... não posso falar o nome dele não, porque tem gente que não pode saber, mas é Mark Butch. É o negão, né? Lá do pornô da produtora do Brad. Então... Ele me arregaçou na primeira cena, assim. Ele fez e aconteceu. Porque o Brad tem essa coisa, essa pegada mais hard e tal. Um estilo mais gringo. Então, eu falei, nossa, eu tô em tudo que eu quero. Me encontrei. Eu falei, quê? Fiquei alucinada. Nossa, eu fiquei louca. Quando eu fiz a cena com o Mark, eu falei, isso é cena ou é realidade? Eu já não sabia se era cena, se era realidade. Eu fiquei louca mesmo, adorei. Eu fiquei encantada, assim, olho brilhando, assim, nossa. Tipo, eu tô no mundo assim, sabe? Um mundo mágico. Dos paus, é sério, é dessa forma. Eu não queria saber se eu tava... sabe, errado ou não. Eu só queria viver isso. Só queria um monte de pirocas. Sim. Então, nossa, o Brad me colocou pra fazer... O Brad me colocou pra fazer 2 cenas no mesmo dia, 2 negões. O Brad deve ter se emocionado contigo também, né? Deve ser, nossa, essa aí... Essa aguenta. Vou botar ela em mais uma cena, mais quantas der. Ele viu que eu tinha um diferencial. Porque não é toda atriz que tem um diferencial, mas ele viu. Porque ele falou, cara, essa garota não é toda atriz que aguenta verdadeira. 24 centímetros, né? Assim, intensamente, rindo e na frente e atrás. E gozando, assim, sabe? E foi assim, aí colocou um ator experiente, que era o Mark Butch, e um inexperiente, que era a primeira vez, mas também bem dotado, porque ele também curte perfis bem dotados. O Brad também só curte os pirocudos, né? Isso, ele curte sempre foi o que ele curtiu. Então, eu falei, nossa, eu quero fazer muito filme. Eu já esqueci Na primeira cena, já esqueceu do outro lá. Esqueci, eu não quero mais saber dele e tal.
Depois eu comecei a voltar a ganhar meu corpo. Tava muito magrinha nessa época de rave. Eu cheguei a rever essa pessoa, né? Ele, nossa, você tá com mais corpo, tá assim. Assim você não quer me dar. Agora, quando você tava num bagaço... Nossa, ele falou isso? Eu tava magrinha. Não, eu tava bem magrinha. Mas ele usou essa palavra? Não, mas quis dizer, né? Mas aí eu já não tava mais interessada por ele, sabe? Porque foi um momento, passa. Então, eu quis soltar toda aquela minha vontade que eu tive quando eu entrei pra acompanhante. Eu comecei, já tava o quê? 2 anos descansando na rave, atendendo só pra pagar conta, pra pagar pras amigas, enfim, eu não tava... Eu meio que descansei mesmo. Então, eu entrei, eu falei assim, cara, vai ser isso.